Bom dia, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de hoje. Quero desejar muita paz, alegria, que todos recebam essas vibrações de luz vinda da espiritualidade, desses nossos irmãos que nos acompanham, que estão sempre nos intuindo com coisas boas que nós não queremos muitas vezes ouvi-los, sentir ou captar essas energias de amor. E hoje também, junto com a espiritualidade, nós temos os nossos irmãozinhos, as aves que estão cantando, felizes, também auxiliando nessa harmonização dessa manhã. Vamos também agradecer a nossa irmã Márcia e a diretoria da Casa Espírita União com Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje com a reflexão a todos nós do tema livre, como lidar com as nossas imperfeições. Essas imperfeições que muitas vezes estamos ainda alimentando nessas encarnações que já deixamos para trás, que quantas vezes prometemos quando estamos nos preparando para voltarmos para cá, que vamos fazermos diferente. Mas, infelizmente, chegando aqui, acabamos nos iludindo com as questões materiais e agravamos algumas vezes a nossa estadia aqui no plano terrestre. Mas, assim falando das imperfeições, que imperfeições que nós temos? Quais imperfeições que nós alimentamos? Quais serão, meus irmãos? É o orgulho, é a vaidade, e daí vai se abrindo um leque de muitas outras imperfeições. O orgulho nos impede de nos enxergarmos, de nos avaliarmos. E sempre nós acabamos olhando pelos defeitos alheios e que quanto é difícil de acreditarmos que esses defeitos que nós gostamos sempre de apontar dos nossos irmãos são os nossos. São os nossos, mas não conseguimos admitir. Às vezes nós não falamos, já é uma grande coisa, mas pensamos. Então temos também que partirmos para o ato, a ação de eliminar esses pensamentos contrários aos nossos irmãos. Mas quando pensamos e prestamos atenção que estamos pensando negativo contra o nosso irmão e que estamos vendo o nosso defeito e não nos damos conta disso, ao invés de nos bombardear, poxa, já estou novamente pensando errado contra o meu irmão, é um direito mesmo, mas não adianta, vou deixar para a próxima encarnação. Não, meus irmãos, vamos começar nessa mesmo, vamos ser corajosos e vamos procurar olhar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, respirarmos fundo e começarmos novamente. Pegarmos a borracha do amor e começarmos. Ou melhor, a borracha não, porque não dá para nós apagarmos aquilo que nós já fizemos. Mas para frente, até terminarmos a folha, temos muitas linhas que podemos escrever. Então podemos pegar a caneta do amor e escrevermos novas atitudes, novas formas de fazer, de falar para com os nossos semelhantes. E assim nós vamos eliminando aquela inveja, aqueles ciúmes, aquela raiva. Mas às vezes nós nos confundimos e queremos ignorar como se nós não sentíssemos essas emoções. E elas estão aí. Elas estão a todos os instantes nos lardeando, nos chamando a atenção e nos deixando envolver por essas emoções que nos atrapalham. Mas basta que possamos entender que elas existem e que nós podemos ir aparando com amor, com carinho
e que elas vão devagarzinho saindo. E aí tudo fica mais fácil. Não precisamos de ter a inveja contra o nosso irmão, porque nós temos forças dentro de nós. E essa força depende de cada um de nós usarmos para caminharmos. Depende de cada um de nós. Ela está dentro de nós porque o nosso Pai, quando Ele nos criou, Ele criou a todos nós simples e ignorante. Mas Ele deixou sementes de amor, sementes boas dentro de nós. Só que muitas vezes nós não limpamos esse nosso terreno, a nossa alma, e deixamos as ideias, as atitudes que estão ligadas às questões materiais nos envolverem e acabamos nos enganando, caindo neste engano e nos fortalecendo para aquilo que nos atrasa ao nosso caminho. É como se nós nos intertêssemos na vida. Então, vamos entender que essas emoções existem e quando elas aparecem, que nós temos que tomar contato com elas sem medo, sem repulsa, e sim com amor, com clareza, pedindo ao Pai ajuda, fazendo uma oração, conversando com o nosso Pai, essa forma de contemplação com o Pai. Podemos, às vezes, até, se ficar difícil essa ligação com Ele, que é o mais importante, podemos tomar um banho frio ou um banho morno. Ou, Desileia, mas eu estou no meu trabalho e fico com inveja do meu colega, eu fico com raiva, eu vou lá tomar um banho frio? Peço licença para correr e tomar um banho frio? Não, não vamos fazer assim. Mas, de repente, eu posso partir para a respiração, prestar atenção na minha respiração. Eu já tiro o foco daquela raiva, daquela inveja, daqueles ciúmes. E entender que o sol nasceu para todos. A luz, ela é para todos nós. Então podemos sim fazer a diferença naquele momento, sem querermos ignorar que não sentimos raiva, que não sentimos inveja, que não sentimos ciúmes, que não desejamos a casa do vizinho, o cachorro do vizinho. Não, não precisamos de fazer assim. Mas a partir do momento que nós tomamos a ciência que temos esses desejos, que temos essas dificuldades, podemos daí partirmos para outras atitudes que são diferentes. Como já dissemos, elevarmos o nosso pensamento, fazermos essa conversa com o Pai, respirarmos, prestarmos atenção nessa respiração. Então, mas se eu fizer essa respiração, vão perceber que eu estou nervosa. Mas então, preste atenção nela. Você pode ir até assim, ao toalete, ao banheiro, enfim, e ali respirar fundo, prestar atenção em si, prestar atenção que a vida, ela dá oportunidade a todos, que ninguém é melhor do que ninguém, que realmente todos nós somos iguais, com chances que são iguais. Até mesmo aquele irmão que nasce num casebre, é dado uma oportunidade dele poder se desenvolver e dele fazer bem feito o que ele desenvolve. Porque todos nós temos um propósito na nossa vida. Esse propósito é de evoluirmos. Mas nós queremos evoluir só com as questões materiais, com as questões que nós vamos deixar aqui na Terra. E não com as questões que iremos levar, com as questões que vamos simplesmente escrevendo em nós, almas, mas que vamos gravando na nossa alma muitas vezes aquilo que magoa, aquilo que entristece, não só os outros, mas entristece a nós mesmos. Então, é o momento de nos aproximarmos de nós. É o momento de cada dia que nós abrimos os olhos, que é um novo renascimento,
fazermos diferença nesse dia. É um dia de cada vez, mas é um dia de cada vez importante, porque realmente, nesses renascimentos que nós temos durante a encarnação que estamos, quantas oportunidades temos nesse dia? Mas nós não prestamos atenção. Achamos que a oportunidade deve ser uma coisa espetacular. Só que esse espetacular está muitas vezes dentro da nossa casa, do nosso lar. Aquele familiar difícil, aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aqueles filhos complexos. Aí vai aumentando aquele vizinho que arruma confusão. No trabalho, aquele colega que diz que quer puxar o seu tapete, ou que você acha que ele quer puxar o seu tapete. Ou em qualquer lugar que nós nos encontramos. E nós não entendemos que esse colega, esse companheiro, é justamente aquele que vem nos ajudar a nos mostrar aquelas dificuldades que nós temos. Então, vamos assim, a partir de hoje, olharmos cada dia como uma nova oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bom dia, saúdo a todos dessa casa que tanto amo, a oportunidade de estar aqui reunido com vocês para falarmos mais um pouco do nosso Evangelho, do Evangelho do Cristo. E o tema de hoje, como lidar com nossas imperfeições. Estivemos pensando nisso, e como é difícil. Pois nós não conseguimos muitas vezes admitir que somos imperfeitos. No máximo dizemos que temos só algumas falhas. Quando assim fazemos, é o nosso orgulho que sobressai, é a nossa vaidade que fala mais alto. Jesus disse a seus discípulos: sede perfeito como vosso Pai o é. E disse também: vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. E nós nos achamos prontos. Não admitimos que somos imperfeitos, que ainda temos muitas falhas a serem melhoradas. Sim, seremos um dia espíritos perfeitos, mas não agora, não nessa encarnação, não nesse mundo. Porque se fôssemos perfeitos, não reencarnaríamos aqui. E sim em mundos perfeitos, em mundos mais evoluídos. Devemos compreender que a perfeição é conquistada pouco a pouco. Hoje, nessa encarnação, estamos melhores que as outras passadas. Temos que aprender a reconhecer que temos imperfeições ainda, que às vezes, e muitas vezes, ficamos tristes, magoados com coisas, com palavras que não são ditas, que são feitas contra nós, que sentimos raiva, que explodimos, que gritamos, e que isso ainda nos pertence, que isso ainda faz parte de nós, das nossas imperfeições. Quando acontece isso, e a seguir refletimos, admitindo que erramos, estamos melhorando, pois já conseguimos ver as nossas imperfeições. E quando fazemos esse movimento de admitir,
nós já vamos estar nos preparando para uma próxima vez. Que antes de estourarmos, antes de gritarmos, nós pensaremos 2 vezes. Ou gritaremos mais baixo, ou explodiremos de uma outra forma. E tem o nosso lado espírita, que nos espelhamos em alguns espíritos mais evoluídos que aqui estiveram encarnados. Chico Xavier, Divaldo Franco, e que achamos que podemos ser que nem eles, que devemos ser que nem eles, pois achamos que eles são perfeitos, mas eles vieram aqui com uma missão, mas uma missão de nos ensinar a prática da caridade, da fraternidade e do amor ao próximo. Sim, devemos nos espelhar neles, mas não acreditarmos que somos que nem eles, que ainda somos espíritos em evolução. Quando admitimos que somos espíritos encarnados em um processo de evolução, que teremos que cair muitas vezes, ralar o joelho para voltar mais fortes, faremos nossa vida melhor. Conseguiremos passar pelas nossas tribulações mais fácil. Porque quando não conseguimos lidar com as nossas imperfeições, começamos a nos cobrar, a dizer que não temos capacidade de melhorar. E assim acabamos criando um pensamento negativo que nos prejudica e não nos deixa evoluir. Se admitimos que somos imperfeitos, que temos ainda que aprender muita coisa, a me aceitar como eu sou, e não como imaginamos que deveríamos ser, criamos uma energia boa em nosso entorno. Conseguimos ser auxiliados em nossa caminhada pelos espíritos mais evoluídos, pelos nossos mentores. Vocês sabem os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então, vocês já pensaram que da forma que está escrito ou foi falado, fica difícil de colocá-lo em prática? Como podemos amar a Deus se não conhecemos o que é ou quem é Deus? E se não sabemos isso, como eu vou amar ao meu próximo? Como eu vou aceitar o meu próximo do jeito que ele é? E pior, como eu vou me aceitar com as minhas imperfeições? Como eu vou amar a mim se eu não me aceito? Então devemos ler esse mandamento ao contrário. Amar a mim mesmo. Aí vocês vão dizer, poxa, mas você é vaidoso, orgulhoso. E eu vou dizer para vocês, quando eu começo a me amar, a me aceitar como eu sou, com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, eu começo a olhar para o meu irmão, para o meu próximo, de uma outra forma, aceitando ele como ele é, com as imperfeições dele, não projetando nele as minhas imperfeições, mas sim procurando nele as boas coisas, o lado bom dele. Agora a gente pergunta, como fazer isso? Como que eu posso começar a fazer essa modificação, essa mudança? Vocês já ouviram falar várias e várias vezes da tal da reforma íntima. A reforma íntima, eu sempre coloco que é que nem uma construção. Ou aquela reforma que você vai fazer na sua casa, aquela mudança de um móvel de um lado para o outro.
é arejar o ambiente. Nós nunca seremos perfeitos, absolutos, porque a perfeição pertence a quem nos criou, que foi Deus. Nós vamos ter a perfeição relativa, a perfeição de chegarmos próximo a Deus. E o Espiritismo nos coloca que para atingirmos essa perfeição, nós devemos nos despir do orgulho, da vaidade, sermos indulgentes, abenignados, devotados, praticarmos a caridade, e não a caridade de dar um prato de comida, um prato de arroz, ou um prato de feijão, ou uma roupa, ou um cobertor. A caridade de darmos o melhor que temos ao próximo. Nosso ouvido, nosso ombro, de mudar as nossas atitudes. Estamos todos numa sala de aula, aprendendo. Somos todos iguais. Ninguém é menor que ninguém. Vamos começar a olhar ao próximo com outros olhos. Os olhos do amor, da caridade. E quando fizermos isso, nós vamos olhar para nós mesmos com amor, com caridade, com fé e esperança. Que teremos um mundo melhor a cada dia. Obrigado e uma excelente semana a todos. Bom dia aos amigos lá da União com Jesus. Agradeço ao convite para falarmos do tema da manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos ajudem no nosso entendimento. Como lidar com as nossas imperfeições? No site do Portal do Espírito, há um conjunto de mensagens, e lá alguma fala do orgulho, né, que é das nossas maiores imperfeições. Então vou me basear numa história que lá tem, para a gente desenvolver o nosso tema, e também nos ensinamentos do Espírito Emmanuel e outros. Na maioria das palestras doutrinárias, o conteúdo gira sempre em torno da luta que devemos empreender no combate das nossas imperfeições morais. Então, muitos têm dito a respeito dessas imperfeições, mas quais são? Como identificá-las? Quais possuo? Em que grau a gente possui? Então é difícil saber. O ser humano, nós, somos hábeis em criar mecanismo de fuga. A maioria de nós faz vista grossas ante as nossas próprias imperfeições, mas salientamos sempre com muita presteza as nossas qualidades. É comum ouvirmos na doutrina espírita que nascemos simples e ignorantes, que um dia seremos espíritos puros, né? Então, na ordem natural, evoluímos primeiramente o intelecto, iluminamos a nossa mente e depois desenvolvemos as potencialidades. Aí nós desenvolvemos as nossas potencialidades da inteligência, ou seja, o conhecimento combatendo as sombras da ignorância. Aí depois nós vamos evoluir moralmente, ou seja, a luz que ilumina o nosso cérebro, né, que é o conhecimento, tem que descer e iluminar o coração. E aí, através dessa luz no coração, iluminamos as nossas mãos em atividades no bem. Ou seja, começamos a desenvolver em nós as virtudes, que é o que mais necessitamos. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, ao que os espíritos respondem ser o orgulho e o egoísmo,
Então ele está se referindo ao progresso moral, porque o intelectual, a humanidade, avança sempre. E dentro dessas imperfeições morais, nós podemos enumerar, ou só citar, a luxúria, a preguiça, a cobiça, a gula, a ira, a inveja e o orgulho, né? Mas o que quer dizer para nós o orgulho? Então nós sabemos que o orgulho é o sentimento de superioridade pessoal. Então o orgulhoso não percebe os enganos e jamais permite ajuda. Então nós vamos perceber que os orgulhosos, e vamos perceber se nós temos essa parte, né? Os orgulhosos não veem o mérito dos outros, não observam as aspirações dos outros, não reconhecem os direitos dos outros e não admitem a necessidade dos outros. Então vejam bem, é mérito, aspiração e direitos e necessidade dos outros, tá? Então, quando tem esse orgulho, né? E se o orgulho, se nós imaginarmos, se o orgulho saísse de nossas vidas, o que aconteceria? Então, numa mensagem nos diz com muita clareza, pois onde não há orgulho, então não tem a preguiça, pois os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade vegetam. Onde não há orgulho, não há luxúria, pois os luxuriosos têm orgulho dos seus corpos e julgam-se merecedores de possuir os corpos de tantos quantos lhes convir, não percebendo que, na verdade, são objetos do instinto. Onde não há orgulho, não há cobiça, pois os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia, não percebendo que, na verdade, são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, não há gula, pois os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Então arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que, na verdade, são marionetes dos desejos. Onde não há orgulho, não tem a ira, pois os irosos se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. E onde não há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem o sucesso alheio. Seja qual for, precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo, na verdade, que são ferramentas de insegurança e de falta de amor à vida, né? Então, essas são as características do orgulho. Se nós não tivermos o orgulho, não teremos esses vícios. Um psicólogo austríaco, né, chama Alfred Adler, ele já dizia, né, do indivíduo, ele diz assim: o indivíduo que não se interessa pelo seu próximo é que tem maiores dificuldades na vida e quem causa os maiores problemas aos outros. É entre esse gênero de pessoas que se dão os fracassos humanos. Portanto, nas relações com o próximo, regra geral, a pessoa só se preocupa apenas com seus sentimentos e esquece-se de pensar no que o outro pode estar a sentir. Enquanto se agir desse modo, as relações serão agitadas e muito difíceis. Será que nós ainda temos esse comportamento em nosso ser? Então aí gera todas essas dificuldades que temos no mundo. Então nós temos iluminar o cérebro, iluminar o coração, né? O espírito Joana de Ângeles, então ela traça
num comentário dela pelo Divaldo, qual é o nosso comportamento sendo virtuoso e qual o nosso comportamento sendo vicioso. Então ela diz assim: denominamos como virtudes os pensamentos de amor e de paz que se convertem em hábitos de solidariedade e de respeito por si mesmo e pelo próximo, enquanto os vícios se manifestam como agressão e autodefesa em contínuo mal-estar e indiferença pela vida dos outros. Então, essas observações é que nos compete descobrir em nós para combatê-las, ou seja, buscar nos conhecermos a nós mesmos, né? Como se diz lá Sócrates. Né? João Batista Armani, um expositor espírita, então ele diz ele coloca para nós 3 situações que nós podemos fazer para combater em nós essas imperfeições. Primeiro, autoconhecimento, né, o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, para saber como é que eu sou, como é que eu sinto as coisas, como eu reajo às adversidades. Então, o resultado desse esforço nos apontará os nossos desvios. E ele também nos fala na segunda situação, o João Batista, ele nos diz: a meditação, que é aliada à oração, nos trará ideias inspiradoras e nos dirão o que fazer. E terceiro, ele fala do exercício do raciocínio, que nos apontará os rumos a seguir para realizarmos a nossa reforma íntima, ou seja, como fazer. Então, nesses 3 tópicos está o fundamento da doutrina espírita e o objetivo maior de nossa encarnação, que é a nossa própria evolução espiritual. Que Deus nos abençoe, ilumine os nossos pensamentos, mas que o esforço seja nosso de nos conhecermos e sermos melhores a cada dia de nossa existência, servindo ao próximo, a tarefa de auxiliar. Então, o Espírito Lázaro, no Evangelho, quando ele fala do tema dever, ele diz que nós devemos amar a Deus mais que ao nosso próximo, mas que nós devemos amar ao próximo mais que a nós mesmos. Muita paz a todos.